Olá, seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje eu vou apresentar uma série de programas sobre direito penal. Nós vamos trazer várias dúvidas, esclarecer vários pontos do direito penal e quem está aqui para esclarecer essas dúvidas e nos auxiliar é o professor Rômulo Araújo. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, advogado criminalista. Professor Rômulo, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao nosso programa. É a sua primeira vez, né, de muitas, se Deus quiser. Nós vamos fazer uma série de programas de direito penal, porque a gente sabe que o tempo é curtinho do programa, então para que as pessoas consigam ter um esclarecimento melhor do tema, a gente faz mais de um programa. Certo. E nesse primeiro programa eu queria que você esclarecesse para o nosso telespectador, para a nossa população, qual que é a função do direito penal. Porque a sociedade ela olha muito a questão bandido, né? Tem que ser punido, e a gente precisa entender um pouquinho do que é o direito penal, e nesses programas a gente vai esclarecer esses pontos para a população, né? Então esclareça para a gente o que é, qual é a função do direito penal, para que ele foi criado, qual que é o objetivo dele na sociedade. Certo. Agradeço, Danilo, pelo convite. Para mim é um prazer participar aqui do programa Direito Unifil pela UniTV. Eu sou professor da Unifil, sou professor da casa, sou egresso da casa, fui aluno do curso de Direito também. Então, para mim é uma honra falar sobre esse tema que eu leciono desde 2013 aqui na instituição. Basicamente, o direito penal ele surge para proteger bens jurídicos relevantes à sociedade, né? Já que o interesse social sobre alguns bens ele é de extrema relevância, como a vida, o patrimônio, a liberdade, algo do gênero, o direito penal ele vem para tutelar, para proteger esses bens jurídicos. A primeira visão que nós temos que ter quanto à ideia do direito penal ele é um ramo do direito que deve ser utilizado somente em última instância, em última oportunidade, o direito de última ratio, né? Quando o direito do trabalho já consegue tutelar determinado bem jurídico, não há necessidade do direito penal interferir nessa tutela. Então, basicamente, o direito penal vem para isso, proteger bens jurídicos e que, como todos nós sabemos, a humanidade ela é feita sobre conflitos, né? Vem tentar também dirimir esses conflitos. Eu sempre digo para os alunos, e até nas nossas aulas de graduação e pós, que o homem ele é egoísta, certo? Ele sabe que ele depende, egoísta, exato, né? Ele depende da sociedade para conviver, mas basicamente ele é egoísta. Às vezes ele quer algo mais, e aí ele comete uma ação contra esse seu par e acaba ofendendo um bem jurídico. Então, o direito penal vem para proteger esse bem jurídico e para reequilibrar, restabelecer essa relação entre as pessoas. Como é que fica a questão do crime? Certo. Né? Porque a gente está acompanhando aí já há alguns anos a Lava Jato, né? Outros crimes hediondos, homicídios e tal, que sempre vai para a mídia, né? Como é que fica essa questão? O que é o crime? O que é o crime hoje? Como que é visto o crime? O que é o crime hoje dentro do direito? Perfeito. Na realidade é assim, historicamente a gente tem várias teorias que indicam qual o conceito de crime, né, basicamente. Nós vemos anteriormente uma fase positivista, em que o crime era aquilo que estava previsto em lei, ponto. Uma análise formal, efetiva do que é crime. Se está previsto em lei, aquilo foi realizado, aquela conduta seria criminalizada, passível de punição. Depois, uma fase material, de um conceito material de delito efetivo, era que não bastaria somente uma previsão legal, mas teria que ter uma ofensa ou um perigo de ofensa a esses bens jurídicos relevantes, como eu falei no início, que são tutelados pelo direito. Mas hoje, basicamente, até para uma compreensão mais didática do que é crime, nós trabalhamos com uma concepção de conceito analítico do crime, em que você divide ele em vários elementos, você estuda cada elemento e, se preenchidos esses elementos, a conduta será criminosa. E esses elementos basicamente são uma ação ou omissão típica, então a conduta tem que ter uma finalidade, e essa finalidade, esse tipo penal tem que estar previsto em lei, então ação ou omissão típica. Então, para ser considerado a princípio um crime, tem que ter uma previsão legal. Tem que ter uma previsão legal, isso. O princípio da legalidade. Por exemplo, furar fila não é crime. Não. Pode ser imoral, né? Digamos assim, mas não é ilícito, exato.
Então tem que ter uma previsão legal para essa ação ou omissão, lembrando que a legislação ela traz da forma mais abstrata possível para abarcar todas as situações nesse sentido. Além de típica, né, além dessa previsão legal, a conduta ela tem que ser ilícita. Basicamente, nós temos no nosso ordenamento jurídico algumas circunstâncias que excluem a ilicitude, né? É o caso do estado de necessidade, a legítima defesa. Sim, quando a pessoa pratica o que seria a princípio um crime, mas aí tem como é que chama? Excludente de ilicitude. Tá, quais seriam essas excludentes? Vou ter lá o estado de necessidade. O estado de necessidade, ela cometeu um crime, tá passando fome, foi lá, roubou uma galinha. Isso, exato. Roubou uma bolacha no mercado. É comum nós vermos aí nos noticiários a pessoa que passa por uma necessidade, furta uma bolacha, uma carne, algo do gênero para sustentar a sua família. A ideia principal é assim, eu tenho um bem jurídico em perigo, que é o seu sustento ou da sua família, e ele ofende um bem jurídico para proteger aquele. Basicamente, eu tenho uma balança, né? Dois bens jurídicos, em que um está em perigo e o outro vai ser sacrificado. O judiciário analisa que a vida como é o... Isso. Sempre vai analisar casos concretos, né? Entendi. Basicamente é assim. Depois nós temos a legítima defesa, né? Legítima defesa é o instituto a causa excludente mais antiga que nós temos, né? Vem pautado numa ideia de que a pessoa ela não deve se curvar ao cometimento de um crime, então ela tem o direito de se defender. Então, a legítima defesa, por exemplo, o cara chega armado, um assaltante, né? Certo. Sei lá, coloca uma arma na minha cabeça. Se eventualmente eu estou preparado e entro num conflito com ele, o que eles falam que não poderia, porque senão eu corro o risco de realmente morrer ali, né? Mas, sei lá, a pessoa está preparada, ela é treinada, ela foi lá e tomou a arma. Se ela matar, ela agiu em legítima defesa ou ela agiu com excesso? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta interessante. Porque hoje com esse negócio de arma, né? Tá todo mundo, entrou, eu meto bala, né? Sim. Basicamente, a gente tem que analisar a legítima defesa sobre o seguinte aspecto. O sujeito ele tem que se utilizar moderadamente dos meios necessários para repelir essa injusta agressão. Então vamos analisar. Você está preparado para reagir a um crime. Basicamente, se você reagiu, tomou a arma, aquela agressão ela já foi repelida. Tudo que você fizer a partir dali causa um excesso. E esse excesso ele é punível. A nossa legislação ela prevê a punição pelo excesso. Então você tem quem está agindo em legítima defesa também não é assim. Tem que saber que tem a reação é moderada, tem limite. Exatamente. Outra coisa interessante de se pensar quando você imagina que o sujeito não está preparado, vamos pensar numa outra situação, como que você vai conseguir saber qual que é esse limite? Então é uma linha muito tênue entre o excesso e o não excesso, mas que o juiz, obviamente, com os elementos vai analisar para poder... E qual que é a outra excludente que você falou? Aí você vai ter o estrito cumprimento do dever legal, e aí o dever previsto em lei, né, para as autoridades, por exemplo, a polícia, ele tem um dever legal de atuar. O oficial de justiça que vai fazer uma busca e apreensão... Quer dizer, o policial, na hora que troca um tiro lá, e nessa troca de tiro mata, ele estava cumprindo, é isso? O dever legal? O que tem que analisar também é o limite, porque é estrito cumprimento do dever legal. Então tem que ser pode agir com excesso também. Isso também. Tem que ser nos limites do dever legal. E por último, a previsão geral que nós temos é o exercício regular de um direito. Aí não são previsões legais, mas são direitos que são regulamentados. Né? E sempre que a gente trata com os alunos, é a questão a prática esportiva. O cara faz lá MMA. As lesões, elas são inerentes àquilo. Isso. Mas existe excesso? Também existe. O que diz? Exercício regular. Tem que ter regulamentado. A golpe legal, já foge dessa. Entendi. Então basicamente, além disso, nós temos outras causas, né, efetivamente, mas essas são as gerais previstas. Vamos fazer um intervalo e a gente volta para falar um pouquinho mais de crime. Eu quero saber a diferença com contravenção também, porque a gente fica bastante em dúvida. Não sai daí, a gente volta já. Se sou eu que decido o que vou vestir, as músicas que vou ouvir, quem serão os meus amigos? Então, sou eu que decido a carreira que vou seguir. Por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV
e hoje nós estamos falando sobre direito penal. O professor Rômulo Araújo está aqui com a gente, professor do curso de Direito da Unifil, advogado criminalista. E, professor Rômulo, no finalzinho do bloco anterior a gente estava falando sobre as excludentes, né? Você terminou de explicar as excludentes e faltou um pedacinho ali dos elementos. Isso, né? Basicamente é assim, o conceito analítico de crime então está arvorado em a tipicidade, a ilicitude, as causas que a gente falou anteriormente, e a culpabilidade, que para a corrente majoritária é o último elemento do crime. Tem que ter esses 3 elementos. Isso. Para poder caracterizar um crime. Isso, tem que preencher todos esses elementos. Na realidade, daí o último elemento ele vai tratar de inimputabilidade, né? Se o sujeito é imputável, se ele tem plena capacidade de conhecimento. Se não é louco, se não é ou um menor, uma criança. Exato. Se ele tem plena capacidade de entendimento e de autodeterminação, ele vai ser considerado imputável, e aí ele poderia receber uma pena. Se ele tiver uma causa excludente dessa imputabilidade, que poderia ser doença mental, desenvolvimento mental incompleto, às vezes uma embriaguez completa, acidental, né? E a minoridade, o caso da minoridade também, eu teria a excludente da imputabilidade, ele não poderia receber uma sanção penal pena, ele poderia receber uma sanção penal medida de segurança, que seria um tratamento para essa periculosidade então, dele. dependendo do estado que ele se encontra na prática do ato ilícito ali, aí o judiciário vai analisar se aquela situação que ele se encontra pode considerá-lo como culpado e aplicar a sanção da lei, ou se vai ter que ser uma medida mais... É uma medida curativa, no caso, uma medida de Porque segurança. Às vezes é uma questão de doença mesmo e tal. Isso, exatamente. Até dependência química, né? Às vezes precisa de um tratamento para recuperar o estado cognitivo e tudo mais. Então, esse é mais um dos elementos. Além de outras 2 circunstâncias, que é o potencial consciência da ilicitude. Então, a pessoa tem que, além de ser imputável, ela tem que conhecer, saber que aquela ação dele é ilícita para ele responder pelo crime. E, por último, é o que a gente chama de inexigibilidade de conduta diversa, que são casos em obediência hierárquica, né, em que a pessoa comete o crime atendendo uma ordem, por exemplo, de um superior hierárquico de direito público, tá? Ou então uma coação moral irresistível, que também pode excluir a culpabilidade e a conduta não seria crime. Então, basicamente, para o sujeito responder pelo crime, ele tem que cometer uma ação ou omissão típica, prevista em lei, ilícita, que não tenha nenhuma causa excludente, e culpável, tá? Além de elementos de punibilidade, né? Causas extintivas de punibilidade, como você tem lá no direito do trabalho, por exemplo, no direito civil, prescrição, decadência, essas estão presentes dependendo também no do direito tempo, aí vai fazer o cálculo da prescrição. Isso, que é o que a gente vê muitas vezes. Os advogados, às vezes, tem tantos recursos e tal, dependendo a pena prescreveu. Até para deixar clara a questão de recurso, o recurso não é basicamente do advogado, né? O recurso está previsto em lei. Aí, às vezes, a gente vê, o advogado cansou o processo. Na realidade, o judiciário tem tantos processos, tem tantas causas desnecessárias, digamos assim, tramitando lá, em que o número de recursos, que é uma garantia para o réu, que devem ser utilizados na preservação do direito dele, o processo acaba prescrevendo mesmo. Mas não é só culpa da defesa, né? O judiciário tinha que resolver mais rápido os processos. Até se você for analisar hoje, a maioria dos processos que estão no judiciário e que são utilizados como fundamento para diminuir o número de recursos e tudo mais, são processos contra o próprio Estado. Então, o Estado acaba abarrotando o seu judiciário. Né? E, infelizmente, isso, quando nós estamos falando de sistema penitenciário, de criminosos, eles usam isso como um pano de fundo. Não, é o direito penal que abarrota o sistema, mas, basicamente, são todas as ações. E eu queria só que você esclarecesse um pouquinho a diferença do crime para a contravenção. Perfeito. O que é a contravenção, o crime, a punição é a mesma? Porque a gente fala pra gente que é leigo na área, eu, apesar de ser advogado, não entendo nada de criminal. Certo. A minha área é trabalhista. Então a gente fala crime, né? Mas existe uma diferença entre o que é contravenção e o que é crime, às vezes até a forma de sanção. Explica pra gente o que é essa diferença. Na realidade é assim, a lei de introdução ao Código Penal vai tratar especificamente dessa diferença, tá? No nosso país, nós não temos uma divisão entre o que é delito e crime. Então, delito e crime são sinônimos. Aí, a outra espécie de infração penal seria a contravenção penal. E o que muda, basicamente, é a sanção que é aplicada. Os crimes, eu vou ter como previsão de sanção a pena de reclusão
Fica fechado lá, reclusão é o cara que a gente não pode nem tanto fazer essa ideia, porque dentro das penas privativas de liberdade eu tenho regimes diferentes, que provavelmente a gente vai falar nos programas seguintes. Seria o regime fechado, semiaberto e aberto. Então a pena de reclusão, ela pode iniciar nesses 3 regimes. Tá. Então pode ficar recolhido? Pode, mas não necessariamente. Não significa, entendi. Aí eu tenho gente que fala que reclusão já vai ficar trancado. Exato. Aí eu tenho a pena de detenção, que o que muda basicamente é o regime inicial. Se o crime for punido com detenção, a pena não vai iniciar em regime fechado, ela pode iniciar em semiaberto ou aberto. E depois a contravenção penal, que seria outra espécie de infração, ela tem a previsão de prisão simples ou multa. A ideia da prisão simples é que ela não tem um caráter penitenciário. Entendi. Então, basicamente, ele pode ficar recolhido. E voltando a dizer, dificilmente o cara que comete uma contravenção penal, ele vai ficar recolhido. Tipo o jogo do bicho, né? É uma contravenção. Exato. A vadiagem já foi uma contravenção penal, né? Nós temos a importunação ofensiva ao pudor no Código de Contravenção e agora um novo tipo penal no Código Penal que fala sobre. E daí? Teve contradição nisso ou não? Na realidade, a alteração que foi feita recentemente, ela traz uma nova vertente de crime para diferenciar não a importunação da contravenção, mas para dividir basicamente o que é o estupro e o que é a importunação. Mas aí a contravenção penal ela vai trazer a previsão de prisão simples ou multa. Então ela tem um caráter penitenciário reduzido, bem mais brando no caso. Exato, exatamente. Por causa até da gravidade da... Sim, e até o procedimento que é adotado nos juizados especiais criminais, o juizado ele já traz uma vertente de medidas descarcerizadoras ou despenalizadoras, como a transação penal, suspensão condicional do processo e assim por diante. Então a contravenção penal ela é considerada uma infração penal, da mesma forma, só que ela tem os efeitos bem mais, bem mais brandos. Então, quem comete crime tem que saber se ele está fazendo a contravenção ou se é crime, né? Exatamente. O que não deveria. E tem relação também com outros crimes, como reincidência, né? Como a possibilidade da própria transação penal ou não. Outra coisa legal, até para que está dentro desse assunto, nós temos, além das contravenções, para essas medidas despenalizadoras, os crimes de menor potencial ofensivo. Que não são sinônimos. Não é. Crime de menor potencial ofensivo, tecnicamente, são aqueles crimes que a pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Mas aí a pena vai ser reclusão ou detenção, então é crime. Aí a contravenção penal que segue o mesmo procedimento, eu tenho já uma outra espécie de sanção. Mas os institutos que são aplicados... Mas esse de menor potencial ofensivo também tem transação no juizado, por exemplo? Isso, tem. O de menor potencial e as contravenções são... dificilmente a pessoa vai ser presa. Isso. Ela vai ter, às vezes, pagar a cesta básica, prestar um serviço à comunidade. Dependendo do crime específico, aí eu vou ter os institutos despenalizadores. Se ela reincidir, aí não tem essa chance. Não. A questão até da transação ela é interessante porque ela tem um prazo, né? O cara fez a transação, ele não pode fazer uma nova transação por um período de 5 anos. Não pode cometer de novo. Exato. Se no período de 5 anos ele não cometeu nenhum crime, depois ele comete um outro crime de menor potencial ofensivo ou uma contravenção penal, daí ele teria o direito novamente de fazer essa transação. Você consegue falar em um minutinho a diferença de furto e roubo? Sim, basicamente a questão principal é todo crime você vai ter que analisar o verbo nuclear previsto no tipo e os elementos secundários, né? O que diferencia especificamente o furto do roubo são esses elementos secundários. Porque no crime de furto você vai ter lá o verbo subtrair, coisa móvel alheia para si ou para outra. Então, completou. O que é o roubo? O roubo traz a mesma figura do furto, só que além disso eu tenho que ter uma violência ou grave ameaça, que pode ser anterior à subtração ou posterior à subtração. A gente precisa encerrar esse bloco, esse programa, né? A gente volta em mais um programa sobre direito penal. Nós vamos gravar mais 1, 2 programas, quanto a gente achar que for necessário para poder esclarecer para você que está nos assistindo sobre o direito penal. O professor Rômulo vai continuar aqui com a gente e eu só quero avisá-lo que a gente tem pós-graduação na Unifil, a gente já está começa agora a pós-graduação em Direito Penal, o professor Rômulo vai ser professor, né, vai dar aula nessa pós em Direito Penal, nós temos pós em Direito do Trabalho, Previdenciário, pós em Direito Civil, Processo Civil, Imobiliário, Perícias Judiciais, ou seja, um leque de especializações na área do direito que você pode escolher com preços espetaculares, podendo ter até 4 títulos, até 4 certificações. Tá? Então, lembre que nós temos pós-graduação. Eu agradeço a tua audiência e continue com a gente nos próximos programas. Obrigado e até mais.